Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Carriel, sou representante do grupo que ficou responsável pelas simulações no software do XFLR5. Então, fiquem a meu encargo de mostrar para vocês um pouquinho do nossos resultados e das nossas simulações também. Então, bora lá para o software. Bom, iniciando aqui já dentro do software do XFLR5, a gente tem essa primeira tela que nos aparece para a gente. Essa tela nos dá quais perfis a gente vai querer trabalhar para poder simular posteriormente no software. Então, a gente faz a importação de um perfil ou até mesmo desenha eles aqui. Por exemplo, aqui a gente trabalhou com dois Seligs e dois Applers. Então, a gente tem esse desenho 2D aqui, primeiramente. Por exemplo, esses dois Seligs, o Selig 1223 e o Selig 1210. Aqui a gente também pode ver os perfis Epler 423 e o Epler 214, tá? Aqui mais para baixo tem alguns perfis NACA 0010, tem algumas variações dele. Por quê? Essas variações eu utilizei para poder fazer testes na simulação que vai na parte traseira do avião. Então por isso que tem diversos perfis NACAs aqui, porém variando aqui a questão do set flap, né? Bom, então essa é a primeira tela que a gente aprende a mexer no sistema, que o professor também nos passou como que funciona, então esse daqui é o que é a primeira coisa que a gente sabe fazer no software. Aí logo em seguida, a gente vai para essa parte do X-Foil Direct Analysis, que na verdade a gente faz a simulação 2D desses perfis que a gente acabou de ver. Então aqui eu fiz 4 simulações, porque são os perfis que a gente vai usar em asas, que no caso é os dois Seligs e os dois Eplers. Para a gente poder fazer essa simulação é bem básico na real. A gente clica aqui em análises, batch analysis, e daí dessa maneira a gente seleciona o perfil que a gente vai querer analisar e depois coloca as condições. Por exemplo, o número de Reynolds, que no nosso caso é uma aeronave de baixo Reynolds, então é até 500 mil Reynolds ali que a gente vai trabalhar, com Mach de 0,8 e essa outra aqui em 9, tá bom? Então essa seria os primeiros passos aí do nosso projeto. Agora partindo para a parte de simulação em si mesmo, a gente vem para a parte dos aviões, que aqui a gente começa a desenhar o nosso perfil, a nossa asa e também a empennagem traseira, que no caso seria essa parte aqui. Aqui nessa parte do software, a gente vai começar a tratar essas simulações. Por exemplo, item embaixo do display, a gente tem as opções de simulações que o software nos oferece. Primeiramente, eu vou explicar o que todas elas fazem e depois eu vou rodar simulações das minhas 4 aeronaves que a gente utilizou nesse trabalho. Então, o CP é nada mais nada menos que o coeficiente de pressão, representada pela distribuição de pressão ao longo da aeronave, tá? O F sobre S é nada mais nada menos que a força por unidade de área, tá bom? O lift já nos diz sobre um pouquinho mais da sustentação aí, da distribuição de força, por exemplo, ao longo da asa, tá? Momento o momento aerodinâmico, que mostra esse momento aerodinâmico ao redor de um ponto de referência, que no caso aí esse ponto será a massa, que a gente consegue colocar ela em algum ponto do avião, tá bom? A gente tem esse end drag, que na verdade é o arrasto induzido, tá? Aqui a gente tem a viscosidade, né, também, ou melhor, o arrasto viscoso, que pode ser representado por essa simulação. Aqui a gente tem a transição da camada limite, que é um dado bastante importante também. A gente tem esse downwash, que na verdade é a deflexão do escoamento. Aqui a gente tem a surface velocity, que na verdade é a velocidade na superfície, né, que exibe aí a velocidade do fluxo de ar na superfície do nosso avião ou do aerofólio. E por fim, a gente tem as linhas de corrente, que na verdade são exibidas aí conforme a corrente do fluxo de ar passa sobre a nossa aeronave. Então, a partir daqui para frente, eu vou mostrar para vocês os resultados das nossas simulações, que foram esses aviões aqui que a gente fez para o nosso projeto. Então, a partir de agora, eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão longo um vídeo assim também.
Bom, esse ponto aqui merece atenção. É, como podemos observar, o momento em zero ele está passando pelo avião. Então, isso daqui podemos considerar como um erro e alguma inconsistência aí na nossa simulação. Porém, para o professor Carlos, que tem conhecimento sobre o assunto, a massa está em 245, onde está muito próximo do valor de Mach, que na verdade a gente teria que posicionar a massa do avião próximo a esse Mach, que na verdade seria o centro do avião. Porém, apesar de tentarmos fazer diversas alterações nesses parâmetros de ajustes, o momento ainda assim continua aparentemente errado. Isso daí vamos colocar no relatório como um ponto negativo para o projeto. E neste caso, o único ponto negativo do nosso projeto foi para essa asa CELIG 1223 a questão do momento. E que após diversas tentativas de alteração de parâmetros, a gente não obteve um sucesso.
Bom, então esses foram os resultados que nós obtivemos no nosso software do XFLR5. Então podemos concluir que construímos 4 asas diferentes, porém de duas famílias distintas, por exemplo, a Selig e a Epler, tá? Devemos levar em conta também que não somos expertises nesse assunto de simulação, então pode ser que aconteça algum erro, encontre algum pequeno erro dentro do nosso software, porém pedimos que levassem em consideração a nossa primeiro contato com o software, então por isso pode ser que tenha algum erro. No mais é isso, agradecemos ao professor Carlos pela ajuda, o professor Luiz Evelio também, que vai estar nos avaliando, e para quem continua até agora aqui assistindo o vídeo, muito obrigado e até mais.